Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula da playlist do curso de Física Moderna 2, dando sequência ao que a gente fez na aula anterior. A gente obteve, a partir da equação de Schrödinger tridimensional, sabendo que o potencial do átomo de hidrogênio é um potencial esfericamente simétrico, obtivemos as equações separadas, não é? Em coordenadas esféricas para cada uma das coordenadas no átomo de hidrogênio, que é essas equações que estão aí escritas na sua tela. Então, agora a gente vai dar sequência às nossas atividades, começando a solucionar essas equações. Então, a gente agora está interessado em obter as soluções das equações. Então, vamos começar com a solução da equação para a coordenada φ. E por que a gente vai começar com essa? Obviamente que é porque ela é a mais fácil. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a resolver. A gente viu que para φ a equação que a gente tem é d2 φ dφ2 igual a menos ml ao quadrado vezes a função φ. Só de olhar para essa equação a gente já sabe que a solução é uma exponencial, porque essa equação ela é tal que a segunda derivada da função é igual à própria função. Tá? Então a solução tem que ser uma exponencial. Assim sendo, a gente pode afirmar que a solução para essa equação é um φ de φ igual a exponencial de ml φ. Naturalmente, essa solução ela deve ser unívoca. Então, para a solução ser unívoca, o que a gente precisa é que o φ de zero seja igual ao φ de 2π. Então, naturalmente, o que você vai ter é E elevado a I ml0 igual a E elevado a I 2π ml. Então, é como se você tivesse 1 igual a cosseno de 2π ml mais I seno de 2π ml. Só que isso daí só é verdade se o ml em módulo ele for inteiro, não é, pessoal? Então, obviamente que ele tem que ser ou 1, ou 2, ou 3, e assim por diante. Então, isso significa que o número quântico ml, ele é isso aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E a solução, uma das soluções possíveis é essa aqui. Perdão, pessoal. Agora vamos olhar para a equação para o θ, perfeito? Então vamos agora resolver a equação para θ, que é uma função de θ. E a equação que a gente tem é isso aqui, menos 1 sobre seno θ, d de θ, de seno de θ, dθ, dθ, mais ml2 de θ sobre
o seno ao quadrado de θ igual a L mais 1 vezes θ. Com algumas modificações, essa equação ela se torna isso aqui, ó. Seno de θ d de θ de seno de θ d θ mais L mais 1 seno ao quadrado de θ menos ml ao quadrado vezes θ igual a zero. Essa equação ela não é uma equação qualquer. Essa equação é uma equação que, se a gente usa o método de Frobenius, que é o método de soma de séries, que muito provavelmente em algum momento eu vou colocar aqui no canal como resolver essa equação. Essa equação ela tem uma solução que é isso aqui, ó. Ela é uma função θ de θ, que é igual a uma constante vezes uma função associada, a função associada de Legendre, tá? Então, o PLM é a função associada de Legendre. E ela é obtida a partir da seguinte fórmula de recorrência. O PLM de x, ele é o que? Ele é 1 menos x ao quadrado elevado ao módulo de ml sobre 2, d dx de ml, PL de x. E esse PL de x é o Lésimo polinômio de Legendre. Quem fez eletromagnetismo certamente lembra tanto da função associada de Legendre quanto dos polinômios de Legendre. Porque quando a gente vai resolver lá o problema da eletrostática, da equação de Laplace, a solução é exatamente isso aí. E aí, para você obter os polinômios de Legendre, você usa a fórmula de Rodrigues, que é PL de x igual a 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, d dx de L, x ao quadrado menos 1 elevado a L. E aí, com essa fórmula, você pode obter, por exemplo, o P0 de x, que é igual a 1, o P1 de x, que é igual ao próprio x, o P2 de x, que é 1 sobre 2, 3x ao quadrado menos 1, e assim por diante. Só que assim, o PL de x, ele é um polinômio, e esse polinômio pode ser par ou ímpar a depender da paridade de L. Mas o PLM de x, em geral, não é um polinômio se o m é ímpar. Entretanto, a gente está interessado no PLM de cosseno θ. O PLM de cosseno θ, ele vai ser uma coisa do tipo PL de cosseno θ vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ elevado a ml sobre 2. Então, sendo m ímpar
O que é isso aí? É um polinômio em cosseno de θ multiplicado por seno de θ. Observe também que a fórmula de Rodrigues ela só faz sentido se o L for maior ou igual a zero. O L não pode ser menor do que zero, naturalmente, né? Então, o que é que você deve ter? O L tem que ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Note também que o PLM ele tem que ser diferente de zero. E para isso ser diferente de zero, pela fórmula que define o PLM de x, o m ele tem que ser menor do que L, senão, naturalmente, a derivada vai ser maior do que o grau do polinômio. Então, o ml tem que ser menor do que L. Menor ou igual. Então, naturalmente, olha o que você tem para o número quântico ml. Ele varia de menos L até L. Então você tem 2L mais 1 valores possíveis para esse cara. Perfeito? Então, naturalmente, a nossa função de onda até agora, o que é a nossa função de onda? A nossa função de onda até agora, ela é a nossa autofunção, né? Ela é um psi de r, θ e φ igual ao a r, que é uma função de r, plm cosseno θ é elevado a i mφ. Só que naturalmente isso aí tem que ser normalizado. Então você precisa que isso aqui seja igual a 1. Ou seja, a integral de 0 até infinito de r de r conjugado de r ao quadrado dr, integral de 0 até π de a ao quadrado p lm de cosseno de θ. Aí aqui eu já vou botar um módulo quadrado, tá? Seno de θ dθ. E a integral de 0 a 2π do e elevado a imφ módulo quadrado dφ. Isso tem que ser 1. Ou seja, a constante que sai da função generalizada, né, da função associada de Legendre, tem que ser a constante de normalização. Só que a gente já tem essa constante de normalização quando a gente usa os harmônicos esféricos. É possível mostrar que existe uma função tal que isso aqui é verdade. E a gente consegue obter essa constante de normalização. E quando a gente obtém, o que sai é exatamente os harmônicos esféricos. Então, o y de Lm, de θ e φ são os harmônicos esféricos. Quem fez eletro recentemente vai lembrar dos harmônicos esféricos, que é a função de onda angular normalizada. E é possível mostrar que y de Lm, de θ e φ é um epsilon raiz quadrada de 2L mais 1 sobre 4π L menos o módulo de ml fatorial L mais o módulo de ml fatorial elevado a imlφ plm do cosseno de θ, onde esse epsilon
ele é igual a menos 1 elevado a m para m maior ou igual a 0. E o epsilon é igual a 1 para m menor ou igual a 0. E, obviamente, a condição de normalização ela é satisfeita. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó. Y, Lm, θ e φ conjugado. Y, L', M' de θ e φ. Seno de θ, dθ, dφ. Isso é delta de L, L', delta de M, M'. Perfeito, pessoal? Então, aqui se encerra a aula de hoje. Eu quero agradecer a vocês aí que têm acompanhado as aulas do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.